Mas não, a gente foi vendo com o passar do tempo que é uma inflação muito mais resistente. O Boletim Focus que saiu hoje cedo prevê uma inflação de 8,5% até o final desse ano. A gente vai ter um IPCA que sai ainda essa semana, então a inflação nos últimos 12 meses deve chegar a 2 dígitos, né? Deve chegar a 10%, até superar um pouco esses 10%. Não há outro remédio para o Banco Central, né? Porque senão ele fica... Segundo muitos analistas, ele está atrás na curva de juros, né? Quer dizer, então ele precisa correr atrás desse prejuízo e é o único remédio que a gente tem. É isso. Na prática, Amanda, ele só tem a taxa de juros para poder combater a inflação. E, na verdade, ele está mirando a inflação do ano que vem. Porque essa inflação de 10% deste ano vai fechar o ano em 8,5%, 9%. O Banco Central não tem mais o que fazer. Essa batalha ele já perdeu desse ano. Então, ele está olhando a batalha de 2022, que ele tem um teto de meta de 5%. E ele quer entregar a inflação dentro desse teto de 5%. Então, ele está subindo os juros agora para ganhar o jogo do ano que vem. Tem uma defasagem entre você subir os juros hoje e o efeito prático na economia. E tem também aquele risco da indexação. Quando você começa a passar esse aumento de preços, né, para vários outros da economia, é como se aquilo se torna uma bola de neve. Então, realmente, você tem que conter a inflação antes que ela vire um monstro incontrolável. Ainda mais num país como o Brasil, Amanda, que a gente tem essa memória inflacionária que a gente não consegue acabar com ela. É incrível, Lacombe. Faz 27 anos do Plano Real e a gente continua indexando a economia. A gente continua com essa memória. Então, todo mundo fala assim, se a inflação está 10%, vai todo mundo e reajusta tudo em 10%. Sim. Todo mundo reajustando tudo em 10%, a inflação será de fato 10%. Né? Então, o brasileiro tem essa memória inflacionária, infelizmente, a gente não conseguiu quebrar isso, nem com tantos anos de Plano Real. E, de novo, cabe ao Banco Central fazer alguma coisa. Ele não pode ficar de braço cruzado, não fazer nada. Ele está subindo os juros. Agora, eu espero que tenha uma certa cautela, porque tem gente que já defende juros de 10%, 12%, aí mata a economia. Aí aumenta o desemprego. Então, assim, claro que o Banco Central tem que ser responsável, tem que controlar a inflação, mas o preço final disso não pode ser a pobreza absoluta na sociedade. Então, um pouco de cautela é importante por parte do Banco Central. Luiz, sobre esse fenômeno global aí que você mesmo já citou, a alta do preço do petróleo, qual é a alternativa que não passe por uma intervenção na política de preços que a gente já sabe que seria desastrosa? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, por exemplo, tem duas propostas à mesa nesse momento. Uma seria uma espécie de um fundo estabilizador. Isso ainda vai ser desenhado, debatido, mas começa hoje no Congresso Nacional a, enfim, talvez ter algum encaminhamento. A outra seria uma alíquota, né, um patamar padrão de ICMS cobrado nos estados, porque ele varia de lugar a lugar. No Rio de Janeiro, por exemplo, 35%, em outros estados é menor. Qual seria a alternativa para não intervir em preço? Eu gosto dessas ideias. Primeiro, se unificar o ICMS seria o básico. Não faz sentido um estado cobrar um ICMS tão mais alto do que o outro no combustível. E eu gosto da ideia de você usar os dividendos pagos pela Petrobras ao governo para criar um fundo para momentos como esse, em que o dólar sobe ou o petróleo dispara lá fora, você usar esse caixa para acalmar os preços aqui. Ou seja, não é a Petrobras que iria usar dinheiro dela para acalmar o preço. Não, seria um fundo criado a partir de dividendos pagos pela Petrobras ao seu principal acionista, que é o governo federal. Esse dinheiro seria utilizado para tranquilizar o mercado. Eu acho que é uma boa ideia. E em momentos de queda do petróleo, você poderia fazer o contrário, você vai enchendo esse fundo de dinheiro à espera de uma nova crise. Eu acho que a ideia é boa, é interessante, sim. Constantino. Luiz, boa tarde. Nós, como economistas, sabemos separar as questões técnicas da política, mas eu quero frisar, então, esse primeiro bloco só para entender direitinho, né? Você mencionou já a crise hídrica, tem a questão da própria pandemia, óbvio, os lockdowns todos, um container da China multiplicou por 10 o custo para produtos manufaturados irem para o mundo todo, isso tudo está impactando a inflação global. Então, só para amarrar direitinho, essas agruras todas que o Brasil está enfrentando hoje de inflação, até mesmo desemprego, quanto disso é doméstico, é crise doméstica, quanto disso, na sua avaliação, vem de fora? Eu pergunto isso pelo seguinte, nós vemos certos veículos de comunicação que falavam, né? Fica em casa, a economia fica para depois, e agora estampam nas suas capas de jornais aquela foto que ficou conhecida das pessoas
procurando ali resto de osso, né? A dor da fome, umas falas bastante sensacionalistas. Queria que você conseguisse dividir aí o que realmente é crise made in Brazil e o que veio de fora ou causado pela pandemia. Na verdade, Constantino, eu diria que 90% é culpa do lockdown. Lockdown que nós aqui no Brasil exageramos, e a gente alertou diversas vezes que essa história de a economia a gente vê depois, que a conta iria chegar e quem pagaria essa conta era a sociedade, na sua maioria carente, os mais pobres que pagariam a conta do lockdown. Nós alertamos diversas vezes que era muito bonito um discurso da elite, fique em casa. Quem podia ficar em casa é quem tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro tinha que sair para trabalhar. Fechamos a economia inteira, não só no Brasil, no mundo inteiro, e hoje a gente colhe dois frutos disso. No mundo, afetou a cadeia global de produção, não tem chip para produzir carro, não tem chip para produzir computador. Então, a China também exagerou no lockdown lá e está faltando insumo no mundo inteiro. E hoje a gente descobriu que o mundo era muito dependente da China. E internamente aqui, quando a gente fechou toda a economia, a gente também desarrumou toda a cadeia logística do Brasil. Então, na verdade, Constantino, a culpa é do lockdown interno e também mundial. Houve exagero e a conta agora, infelizmente, chegou para ser paga, insisto, pela parcela mais carente da sociedade. Bom, com isso o Luiz respondeu a pergunta do espectador Roner Peixoto, que queria saber se o Fique em Casa colaborou para aumentar a inflação. Sim. E então passo para você a pergunta do Reginaldo Gonçalves, outro espectador do Opinião no Ar. Qual cenário você enxerga para 2022? A escalada dos preços vai se manter ou as cadeias produtivas internacionais vão se acomodar às demandas pós-pandemia, aliviando a pressão inflacionária? Não, essa é a boa notícia, vão se acomodar, né? Como o mercado é livre, se você tem preços em alta, você atrai o interesse de quem quer produzir aquilo que está custando caro, a tendência é você aumentar a oferta daquele produto, consequentemente o preço se acalma. Então a boa notícia para o ano que vem, que em termos de inflação, ela não será tão elevada como foi esse ano, nem no mundo, nem no Brasil, né? Agora, a contrapartida disso é um crescimento menor no mundo e no Brasil. Então, só para a gente ter uma ordem de grandeza, esse ano o mundo, na média, está crescendo em torno de 6,5%. O ano que vem vai desacelerar para uns 4,5%, 5%. O Brasil, esse ano, está crescendo 4,5%, 5%. O ano que vem, qual é o grande risco? Crescer muito menos, 1,5%, que é o tal do PIBinho. Esse é o efeito, esse é o legado do lockdown para o ano que vem. Nós vamos ter um crescimento pequeno, muito aquém das nossas necessidades e, consequentemente, a inflação vai ser menor. A pressão vai ser muito menor. O petróleo vai ter uma tendência até de queda de preço no mundo. Eu espero que no ano que vem a gente resolva, de alguma forma, essa questão da crise hídrica e o impacto nas commodities também deve se acalmar. Ou seja, soja e milho não vão ter uma pressão tão grande como tiveram esse ano. Consequentemente, a inflação ano que vem vai ser muito mais tranquila. Amanda. Mesmo assim, muitos economistas hoje vislumbram um cenário do que eles chamam de estagflação, né? Que é esse crescimento menor, que você já descreveu, mas com uma inflação persistente. Aí os bancos centrais do mundo inteiro ficam naquele dilema, né? Será que a gente sobe juros e com isso desincentiva o consumo, a demanda mais segura, a inflação ou não? Será que a gente deixa nesse patamar de juros mais baixos, mas com isso talvez perca o controle, perca a mão sobre a inflação? Como é que você vê essa possibilidade? Esse risco existe, Amanda. Quer dizer, os bancos centrais principais do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, eles têm esse bom senso de ir calibrando gradativamente para não jogar a economia na lama, né? Para não desabar tudo. Então, eles vão gradativamente elevando os juros no ano que vem. Aliás, o Banco Central americano já sinalizou que vai fazer isso. Para o Brasil não é uma boa notícia, porque toda vez que os Estados Unidos elevam juros, o dinheiro do estrangeiro sai do Brasil e vai para lá. Não só do Brasil, mas de todos os emergentes. Isso é ruim porque pressiona o nosso dólar. A tendência para o ano que vem, que inclusive é um ano eleitoral aqui no Brasil, é de dólar mais caro. Eu não vejo nenhum cenário de dólar abaixo de R$5 aqui no Brasil. Quem me pergunta, Luiz, o que vai acontecer com o dólar? Previsão exata ninguém tem. Agora, dólar abaixo de R$5, eu não vejo nenhuma possibilidade. Tanto pelo nosso cenário interno aqui, eleitoral, que vai gerar muita turbulência, quanto o cenário externo de alta de juros lá fora. Agora, o nosso Banco Central aqui, Amanda, tem que ter o bom senso, insisto, de não exagerar na alta de juros e jogar a economia na lama, porque o pior cenário seria isso. Ele eleva juros demais, eu já
expliquei aqui que os nossos juros têm pouco impacto no grosso da inflação, que, insisto, petróleo, energia, não tem nada a ver com taxa de juros. O Banco Central pode levar juros para 50%, que a energia elétrica vai continuar cara, porque o problema é falta de chuvas, e o petróleo vai continuar caro, porque o problema é lá fora, no exterior. Não tem nada a ver aqui com o Brasil. Então, o Banco Central não pode não fazer nada, mas também exagerar demais do remédio pode sim matar o paciente. Luiz, agora vamos olhar o copo meio cheio. Vem aí as festas de final de ano, a economia vai reaquecer, o comércio sobretudo. Depois, 2 prefeitos de capitais, Eduardo Paes no Rio de Janeiro e o prefeito de São Paulo, já anunciaram que teremos carnaval no ano que vem. Ou seja, o turismo também vai ser reativado, vamos dizer assim, ou ressuscitado, porque esse setor de turismo e eventos, de fato, ele foi absolutamente massacrado, né? Então isso também vai ter uma geração de emprego, né? Cruzeiros, por exemplo, só cruzeiro marítimo empregam 35 mil pessoas, estava lendo isso hoje pela manhã. Então, você não tem uma aposta aí de que esse começo de ano vai ser mais promissor? Sim, e o fim